No último vídeo que eu fiz aqui no UX Unicorn sobre cores, o David Simões comentou lá e falou: Leandro, você podia fazer um vídeo mostrando como os grids são utilizados no UI Design. Então tá aqui, estamos aqui para falar sobre grids e a importância de como a gente consegue utilizar essas linhas imaginárias no UI Design para criar componentes que vão ficar sempre harmônicos, bem organizados, bem distribuídos nas nossas páginas e ajudando os usuários a entenderem mais facilmente por onde eles devem escanear esse documento, essa interface, para concluírem a tarefa que eles querem concluir. Então bora lá? Vamos falar sobre grid? Então pessoal, o grid é uma coisa muito legal. São as linhas imaginárias que a gente coloca na nossa interface, que a gente consegue distribuir os nossos elementos e organizá-los mais facilmente. O Bootstrap é o formato de grid mais conhecido atualmente. Ele é o que nos ajuda a, por exemplo, criar isso daqui, olha, colocar no desktop uma distribuição de elementos, nos dispositivos móveis outra distribuição, em tablets ou em telas menores, outro tipo de distribuição. O grid é basicamente o seguinte, pessoal, a gente como se estivesse dividindo essa tela aqui em 12 colunas, em cada uma dessas colunas a gente colocasse um conjunto de elementos. Então olha só, eu tenho aqui o meu site, leandroresende.com.br. Ele foi criado com Bootstrap e ele utiliza o sistema de grids do Bootstrap. Na prática, ele tem 12 colunas imaginárias ali, ele tem um distanciamento lateral esquerdo e direito para garantir que esse conteúdo fica sempre bem visível se as telas forem imensas, muito grandes, e ele tem essas mesmas 12 colunas quando você navega em dispositivos móveis. O que eu fiz na prática aqui foi colocar cada elemento da minha tela em uma dessas colunas. Então eu peguei, por exemplo, coloquei ali em cima a minha logo ocupando 3 colunas, o meu menu ocupando 8 colunas. No celular ele já ocupa 4 colunas para a logo e uma coluna para o menu, que é aquele hambúrguer menu. Depois eu venho com título e subtítulo ocupando metade da tela, ou seja, eu ocupo 16 colunas. Coloquei 2 botões aqui embaixo ocupando 2 colunas cada um, e lá no celular eu coloquei ele ocupando 4 colunas cada um. Veja que o texto no celular, esse texto verde também, que eu ocupei metade da tela, com 6 dessas 12 colunas. No desktop eu ocupei com 12 lá no smartphone, para ficar mais fácil de ler, maior fica melhor de ler. E eu coloquei a imagem ocupando 5 colunas e por aí vai. É assim que eu configurei para minha telinha ficar desse jeito aqui. Então quando eu estou no dispositivo móvel, ele me apresenta de um jeito, quando eu estou no desktop, ele me apresenta de outro. Quando eu desenho a minha interface utilizando esses grids, fica bem facinho para o desenvolvedor organizar essas colunas também. E como é que a gente mostra esses grids aqui nas nossas ferramentas de UI Design? Olha só, quando você está trabalhando com Sketch, você pode vir aqui em View, Canvas, Layout Settings, aí você fala, olha, eu quero 1200 de largura, que é a largura do Bootstrap, eu quero que ele fique centralizado com 12 colunas, 30 de largura, 30 de gutter, gutter é o espaçamento entre as colunas, e dou OK. Então aqui, olha, o que eu tenho na prática são essas 12 colunas aqui para eu fazer os meus elementos. Eu posso fazer a mesma coisa lá, por exemplo, no Adobe XD. No Adobe XD, eu clico aqui no meu artboard e eu posso configurar, olha, eu quero que o meu layout aqui, olha, o grid, eu marco grid layout, tenha 12 colunas, com 13 de largura no meu gutter, gutter é esse espaçamento entre uma coluna e outra, e eu quero aqui 70 de largura nas colunas. Então eu tenho aqui o meu mesmo grid do Bootstrap para eu desenhar os meus elementos aqui dentro. Então eu vou utilizar um título aqui ocupando 4 colunas, outro botão aqui ocupando 3, uma imagem ocupando aqui 5 colunas do outro lado, e aí eu vou desenhando a minha interface orientado por esses grids aqui, por exemplo. Lá no Figma a gente teria a mesma coisa, olha só. Quando eu entro lá no Figma, eu posso exibir, eu venho aqui em Layout Grid, olha, eu posso não exibir, se eu clicar aqui eu exibo 12 colunas, aqui eu consigo fazer a configuração dele. 12 colunas, 70 de largura para cada coluna e 30 de gutter, o espaçamento entre as colunas. Está configurado o grid do Bootstrap aqui também. E aqui eu também posso configurar, assim como nas outras ferramentas, um grid de 8 pontos. Se eu quiser fazer um ajuste um ajuste fino em um botão, por exemplo, eu quero criar um botão aqui que ele tenha, por exemplo, o meu nome aqui dentro, Leandro, e ele tem uma margem de 16 pixels. Olha só, como ele tem 8 pixels cada ponto, eu configurei para ele ter 8 pixels em cada ponto, eu tenho aqui 16 pixels de padding superior, padding esquerdo, vou deixar essa fonte maior aqui com 16 pixels, vou deixar aqui 16 pixels inferior, né, ou seja, 2 quadradinhos aqui inferior, e posso deixar também 16 pixels na lateral direita aqui, de espaçamento de padding. Então aqui, com esse grid de 8 pontos, eu consigo fazer esses ajustes finos. Se eu seguir sempre esses múltiplos de 8 aqui, o meu layout tem mais chance de ficar mais harmônico. Então, ó, deixei 16 de espaço entre um botão e outro aqui, por exemplo. Então é assim que você usa o grid de 8 pontos e o grid do Bootstrap.